Segunda Samuel, capítulo 21, versículo 16. Segunda Samuel, capítulo 21, versículo 15, 16 e 17. O título da leitura aqui na minha Bíblia diz que é os heróis de Davi. Os irmãos encontraram? Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Grave esta palavra. E desceu Davi com seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Isbi Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu. Feriu o filisteu e matou-o. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Meus amados líderes, obreiros e obreiras reunidas aqui nessa tarde, nós lemos aqui que os filisteus, eles tiveram mais uma peleja contra Israel. E Davi era o rei de Israel. Davi era o líder de Israel. Davi este, que começou a lutar muito jovem, irmãos. Você encontra Davi matando o urso, o leão, posteriormente o gigante Golias. Enfrentou guerras e mais guerras, a ponto de quando chegou um determinado momento, Davi gostaria de construir o templo, e Deus não permitiu Davi construir o templo, porque Davi tinha derramado muito sangue, irmãos. Ele teve uma vida e uma trajetória, sabe, semelhante qual, irmãos? Aquela daquele obreiro, daquele cristão, que quando ele olha na sua trajetória, evangelista Alisson, quando ele olha na história dele, desde a adolescência, a juventude, a idade maior, a idade melhor, é luta do começo ao fim. É guerra do começo ao fim. Sabe aquela história que alguém diz assim: olha, eu nunca tive trégua na minha vida. Sempre tive adversidade, lutas, desafios, guerras.
Davi viveu isso. Teve um momento lá que as mulheres começaram a cantar dizendo que Saul matou milhares, não é isso? E Davi matou 10 milhares. E causou ciúme no rei. Mas, meus irmãos, alguém que matou 10 milhares, esse homem ele guerreou muito, irmãos. Um grande guerreiro, um extraordinário. Um homem que no final, a Bíblia, o próprio Deus diz, olha, cheia Davi, um homem segundo o meu coração. Aleluia. Davi viveu uma vida de guerra, de luta, de provação, de adversidade, de perseguições. Mas você não vê Davi recuando, irmãos. Você não vê ele fugindo da batalha. Você vê Davi aqui descendo com os seus valentes para a guerra. E o texto que nós lemos diz que desceu Davi com os seus servos para pelejar contra os filisteus. Davi, meus irmãos, era aquele líder que dava canivete, dava sangue na canela, mas ele estava junto com os seus soldados. Porém, ele era humano, irmãos. E a Bíblia diz, o versículo 1 que nós lemos, 15, diz que Davi lutou tanto que ele se cansou. Davi, ele se cansou. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja, o ministério, por mais guerreiro que o seu líder seja, a igreja tem que entender que o seu líder é humano. E ele se cansa. Ele tem limitações. Ele não é Deus. Apesar de lá em Apocalipse, o Senhor chamar pastores de anjo, mas é um anjo que não tem asa, irmãos. É um anjo que não voa. Só voa quando alguém lhe presenteia com a passagem aérea, né? Por mais dinâmico e poderoso que o líder seu seja, ele é um ser humano. Que vai ter uma hora da guerra que ele vai se cansar. E ele vai precisar de que faça o que fizeram com Moisés, não é isso? Segurava as mãos dele. Enquanto ele segurava as mãos de Moisés, Israel vencia a guerra. Quando ele soltava as mãos de Moisés, Israel perdia a guerra. Eu venho nesta noite debaixo de uma unção de Deus, de uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, ministrar a esse corpo de obreiro para dizer aos irmãos de que os seus líderes, porque os irmãos têm vários líderes, tem o líder maior, o pastor Naum, tem o líder lá próximo, que é o dirigente da congregação, tem o líder que é do departamento de senhora, a líder de senhoras, o líder de jovem, o líder da tesouraria, da secretaria. Meus amados e queridos irmãos, nós temos que entender que mesmo que um líder seja um homem que tenha matado 10 milhares, que tenha sido um campeão na obra de Deus, vai ter uma hora que ele vai se cansar. Aleluia. E quando Davi se cansou, um dos seus servos aqui se levantou, porque veio um filho dos filisteus lá, do gigante lá, para matar Davi. E Davi já estava velho. Ele já não tinha mais as mesmas forças.
E quando um servo de Davi percebeu que tinha um soldado que veio matar Davi, ele se levantou e matou o filho daquele gigante. Amados e queridos irmãos, todos os nossos líderes, todos os vossos líderes, eles precisam de escudeiros. Eles precisam de pessoas, de homens e mulheres, servos e servas, para o protegerem, para sustentarem nas suas mãos. O líder, como nós estávamos falando aqui no primeiro versículo, por extraordinário que ele seja, vai ter um momento que ele vai se cansar. E a equipe precisa perceber o cansaço do seu líder. Precisa perceber o cansaço do seu líder e precisa fazê-lo a defesa para que os adversários não eliminem a sua liderança. O seu líder pode se cansar financeiramente, irmãos. Uma coisa que é um desafio na vida de uma liderança é a parte financeira. O porquê não falar as guerras espirituais, os dados inflamados do maligno. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Líderes são alvos de ataques das hostes espirituais da maldade, meus irmãos. Porque quando atinge o líder, o rebanho é dispersado. E os liderados, os servos, eles precisam perceber quando o seu líder está cansado financeiramente falando. Como que um líder pode se cansar financeiramente? Às vezes cansar de viver de muita escassez. E uma coisa, meus irmãos, que atinge diretamente líderes, eu estou nesse barco há mais de 32 anos, há cerca de 32 anos. Essa questão financeira é uma coisa que cansa muito a liderança, por quê? Tudo que se vai fazer no campo material e administrativo depende de dinheiro. Tem coisas que oração resolve, tem coisas que jejum resolve, mas tem coisa que o que resolve é dinheiro, irmãos. Tem coisa que o que resolve é dízimo. Tem coisa que o que resolve é oferta. Tem coisa que o que resolve às vezes é uma oferta de sacrifício. É você fazer algo que vai ser um sacrifício para você fazer, mas que você sabe que você está servindo o reino de Deus. Aleluia. E quantos líderes se cansam nessa questão financeira para empreender construções de templos, para empreender a organização e custos de eventos, a parte logística de um ministério. E às vezes o líder se cansa. Eu conheço pastor, irmãos. Eu conheço pastores, por exemplo, não só um, mas eu conheço pastores que de passar 9 anos em uma cidade e não conseguir enfincar. Eu vou usar um termo da roça, que eu fui criado na roça. Eu conheço pessoa que passou 10 anos numa cidade e não conseguiu enfincar uma estaca. Sabe por quê? Porque para enfincar uma estaca tem custo. Para enfincar uma estaca tem que derrubar uma árvore, tem que lapidar, tem que rachar, tem que trabalhar ela. Tem um preço para enfincar uma estaca. Enquanto existem líderes que por onde ele passa, ele deixa as marcas do ministério dele. Mas ele vai ao sacrifício. Mas ele também, mesmo guerreiro sendo, ele se cansa, meus irmãos. Sabe por que muitas das vezes alguém passa 9 anos na cidade,
não consegue fazer um alicerce de um templo, não consegue levantar um templo, não consegue cobrir um templo. É porque, irmãos, nós das Assembleias de Deus no Brasil, nós nunca construímos templo ou realizamos projeto com dinheiro em caixa. Nós iniciamos para Deus mandar os recursos. Aí alguém diz assim, não, mas isso é desorganização, porque tem ministério que quando vai construir tem todo o dinheiro em caixa. Só que é o seguinte, meus irmãos, se você for olhar aí, pergunta o que diz a última pesquisa, qual foi a igreja que mais cresceu nessa última década no Brasil? Pergunta aí, que é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a igreja que mais cresceu na última década. Porque na Assembleia de Deus, não porque somos melhor do que ninguém, tem homens que vai lá na fornalha de fogo, lá na boca do leão buscar almas, e que usa fazer as coisas e viver em uma dimensão de fé, de graça, como Daniel Berg e Gunaving vieram para Belém do Pará. Um foi estudar e outro foi trabalhar para pagar os estudos para poder aprender o português. Aí essas igrejas aí que, quando vai fazer um projeto, tem todo o dinheiro em caixa. Enquanto nós temos mais de 22 milhões de membros no Brasil, eles têm lá 700 mil membros, 500 mil membros. Nada contra. Mas a nossa vocação e fé é Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia! Quem aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. E sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus, meus irmãos, tem que ter fé. E ter fé não é só dizer, eu tenho fé. Tem que ter obras. Me mostra a tua fé sem as obras. Davi, que foi um homem extraordinário nas mãos de Deus, teve um momento que ele se cansou, irmãos. E os servos, os liderados, têm que ter a percepção de perceber quando o seu líder está cansado em alguma área da vida, seja nas finanças, seja na saúde, em alguma área da vida. Eu, por exemplo, cheguei hoje aqui, eu estava sentado aqui e sentindo dores nos pés, nas pernas, sentindo dores no corpo. É o cansaço que vai chegando, irmãos. Há 30 anos atrás, eu fazia um trabalho de evangelismo de Palmas a 20 e poucos quilômetros. Eu vinha na rodovia e atravessava o rio Tocantins ali no quilômetro 27, vindo de Palmas para o Lajeado. Eu atravessava o rio Tocantins ali para um local chamado Ilha da Ema. E quando eu vinha lá, os irmãos iam me esperar na beira do rio, de canoa para a gente atravessar. E teve um dia que eu cheguei lá, não tinha quem estava lá para me buscar. Eu não me recordo mais se eu vim um dia diferente, o que houve, eu sei que eu cheguei lá, não tinha um irmão esperando para me buscar. Porém, tinha uma canoa lá na beira do rio. Estava eu e mais um irmão, um presbítero. E nós entramos nessa canoa e fomos inventar de atravessar o rio Tocantins. Irmão, atravessar o rio Tocantins de canoa, sem saber remar. E nós entramos, pastor Naum. Eu juntamente com o presbítero Carlos. Quando chegou no meio do rio,
Aí a canoa desceu. Porque para remar, você tem que saber fazer um relambora aqui com remo, né? E nem eu e nem ele sabia remar. Ele ficou lá na ponta e eu atrás, mas nós não sabíamos remar, irmãos. Quando chegou no meio do rio, a canoa desceu. E nós fomos descer muito embaixo, irmãos. Aí nós tivemos que voltar beirando o rio para poder chegar lá onde a gente ia. Irmãos, hoje, quando eu olho um negócio desse, eu falo assim, é loucura. Mas naquele dia eu fiz com muita alegria, irmão. Só que hoje, aquele pessoal que morava na Ilha da Ema, nós temos vários filhos na fé. Quando construíram a hidrelétrica do Lajeado, esse pessoal mudaram para Miracema, mudaram para outras regiões. Mas ainda agora, em dezembro, eu falei com vários deles que nós ganhamos para Cristo lá. Há 30 anos atrás, eu tinha 21 anos. 30 anos, estou com 51, 21 anos. A força que eu tinha há 30 anos atrás era irmãos. Nesta mesma região lá, saindo de uma região chamada Jaú, em direção a Barrolândia, reto, uma vez eu fui uma distância de 40 quilômetros a pés. Dirigi um culto lá. Mais uns irmãos. 40 quilômetros a pés. Mas hoje eu não tenho mais estas mesmas forças. E nem o mesmo peso, né? Já quase que dobrou. Não só a idade, mas os quilos, né? Então, meus irmãos, eu quero despertar nos irmãos nessa oportunidade, nos líderes, que os líderes são seres humanos. E que Davi, ele se cansou de tanto lutar, irmãos. Mas quando ele se cansou, um servo percebeu e se levantou e defendeu. Matou o inimigo. E após ele matar aquele inimigo, eles se reuniram e falaram o seguinte: ó rei Davi, nunca mais você vai vir mais nós para estas guerras. Para que a lâmpada de Israel não venha se apagar. Bendito é o nome do Senhor. Os servos de Davi, os obreiros de Davi, eles tinham o seu líder como um farol na vida deles. Eles tinham Davi como a lâmpada de Israel. Para que a lâmpada de Israel não venha se apagar. Meus irmãos, tem pessoas aqui que de repente conhecem o pastor Naum. De dezembro para cá. Ou quem sabe conheceu hoje. Ou quem sabe de um ano passado, de um ano para cá, quando inaugurou esse templo aqui. De 10 anos, de 20 anos. Mas aqui está uma pessoa que conhece o pastor Naum desde mesmo desse tempo da canoa, em 91, 92, né, pastor? Mais ou menos. Quando ele chegou em Palmas, solteiro, mas com uma chama missionária no seu coração. E que hoje existe várias igrejas em Palmas que é frutos do trabalho desse homem. Que é fruto do trabalho desta família. Aí você vem aqui para Araguaína, não é diferente. Para esta região. Sem o pastor me falar nada. Diante de Deus com temor e tremor. Eu estou no altar de Deus. Eu venho nesta oportunidade aqui dizer, meus irmãos, que Deus os dê sensibilidade para perceberem quando o líder dos senhores e senhoras
estar cansado, ou venha se cansar, em alguma área, para que os senhores e senhoras possam serem escudeiros dele, que sejam os valentes de Davi. Para que a lâmpada de Araguaína, para que a lâmpada do Tocantins, para que a lâmpada do Maranhão, para que a lâmpada da Europa e o Brasil não venha se apagar. Meus irmãos, tem hora que o líder, às vezes ele precisa de uma palavra amiga. Tem hora que o líder ele precisa de uma palavra de reconhecimento. Tanto o líder maior quanto o líder de departamento. Uma coisa que nós temos dificuldade, irmãos, é reconhecer a virtude, os talentos e o potencial ou dos nossos líderes ou dos nossos liderados. Às vezes nós conseguimos enxergar só em nós. Eu sou o cara. Eu estou acima da média. Mas às vezes não consegue reconhecer os dons, os talentos dos seus liderados, ou às vezes não consegue reconhecer dos seus líderes. E nós precisamos, meus irmãos, como igreja, como ministério, nos atentar para esta verdade. Nós precisamos reconhecer a importância, o valor. Quando aqui esses soldados falaram, Davi, o Senhor nunca mais vai vir mais nós para esta guerra, para que a lâmpada de Deus não se apague em Israel. É porque aqueles servos, eles reconheciam que Davi era uma lâmpada na vida deles e para a nação de Israel. Eles reconheciam a importância do seu líder. Outros sim, eles não queriam perder o seu líder. Tem pessoas, irmãos, os servos de Davi aqui, quando eles viram Davi em perigo, eles se levantaram para defender Davi. Mas existe caso de pessoas esperando uma oportunidade para puxar o tapete do seu líder, de ajudar a acabar de matar o seu líder. E isto é sério, meus irmãos. E eles falaram, o Senhor não vai vir para a guerra mais com nós, não. Para que não corra o risco da lâmpada de Israel se apagar. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Quando eu falo em liderança, eu tenho muita tranquilidade de falar. Nós, os líderes, nós temos que ter uma visão, tanto acima de nós, quanto abaixo de nós. Eu não posso só cobrar de quem está debaixo da minha liderança, mas eu tenho que olhar que eu tenho líder também. Se eu quero ser honrado pelos meus liderados, eu preciso honrar quem me lidera também. Este ano, no dia 1º, uma das primeiras pessoas que recebeu uma mensagem minha foi o nosso presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Eu preparei uma mensagem para ele, porque ele é o nosso líder maior no Brasil e no mundo, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Também eu procurei mandar mensagem para os nossos liderados também. Então, meus irmãos, concluindo aqui, eu acho que eu já até me estendi bastante. Eu deixo essa palavra aqui para o corpo de obreiro nessa noite, para nós nessa noite. Resumindo, eu diria o seguinte, irmãos. Sabe o que é que mais nós estamos precisando nos dias atuais? Olha aqui, pastor Naum.
enquanto igreja local, enquanto campo, enquanto convenção, sabe o que é que mais nós estamos precisando? É ser amigo uns dos outros, companheiro uns dos outros, e darmos as mãos. Porque, meus irmãos, a obra que nós estamos realizando não se leva ela com a força do braço. Ela precisa de duas coisas. Ela precisa de um auxílio dos céus. E ela precisa do auxílio dos companheiros de ministério. Davi precisava do livramento de Deus para o filisteu não lhe matar, mas ele precisou de ter um soldado ali para pular e atingir o soldado inimigo e proteger a lâmpada de Israel. Nós precisamos da proteção e do milagre divino, mas nós precisamos do ombro amigo, meus irmãos, dos nossos companheiros e companheiras de ministério. Aleluia! Eu concluo dizendo o seguinte: uma das armas que o inimigo... Tem muitas, mas uma das armas que o inimigo trabalha muito para enfraquecer a igreja é colocando que a igreja não tenha unidade, não trabalhe de uma visão de unidade no que vai fazer. Quando o inimigo consegue afetar a igreja para ela não ter unidade, irmãos, pode até ter dinheiro, mas às vezes não consegue realizar os projetos. Sai entre os dedos. Uma igreja unida, ela vai muito além do que se possa imaginar. A prova de que um povo unido mexe até com os céus, na Torre de Babel, precisou Deus confundir a língua daquele povo, porque eles ameaçavam com aquela torre. A unidade de um povo é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para um avanço do trabalho para a glória de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Se nós tivermos que ir ao sacrifício, mas vamos de mãos dadas, irmãos. Não vamos deixar apenas o nosso líder ser sacrificado. Não vamos deixar apenas uma família ser sacrificada. Mas se é por a causa do reino, vamos darmos as mãos e o Senhor Deus vai nos abençoar. Se os irmãos quiserem ficar em pé ou assentados, eu gostaria de orar com os irmãos agora, debaixo da autoridade desta palavra que nós ministramos. Aleluia! Deus, aqui nós compartilhamos uma das guerras, das batalhas dos filhos de Israel com os filisteus. Glória a Deus! Sob a liderança de Davi. E a luta foi tão pesada que Davi se cansou. Aleluia! Senhor, às vezes há companheiros cansados na batalha, na caminhada ministerial. E quando houver alguém cansado, Senhor, levanta Abissai. Levanta homens que o socorra, que o defenda, que o livre e que o proteja contra os ataques do inimigo. Deus, o líder ou os líderes são seres humanos, suscetível a se cansar, a se fatigar, a sentir dor, a sentir tristeza, a sentir solidão. Mas, ó Deus, assim como o Senhor levantou Abissai para defender a lâmpada de Israel, Davi, Oh,
Deus. Que o Senhor levante Abissai nos dias atuais para defender os seus líderes, Aleluia. para proteger, para socorrer. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Nos ajuda a ser escudeiros, defensores uns dos outros, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, pertencemos ao mesmo reino, Aleluia. somos membros do mesmo corpo e vamos morar no mesmo céu. Nos ajude, Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Deus abençoe, pastor Naum. Aleluia. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado. Cante, pois todos são cheios de amor. Homens da vida terrestre não podem a glória ofuscar Do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Cante, irmão. Irei eu Pra linda Camanta cidade, Jesus nos nos dará um lugar com os crentes de toda a cidade. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, Aleluia! glórias que lá Tem saudade do céu, adore. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor. Canarraço de camão, a misericórdia. Pagar não é necessário, camão te fácia. A casa que eu lá hei de ter, Ele come ante faz. e meu eternal vestuário.